Vem do mundo além das aparências. Vemos opressores e oprimidos em todas as sociedades, etnias, gêneros, classes e castas. Vemos um mundo injusto e cruel. Temos a obrigação de inventar outro mundo, porque sabemos que um outro mundo é possível, mas cabe a nós construí-lo com nossas mãos, entrando em cena, no palco e na vida. Augusto Boal, 27 de março de 2009. Em 1948 é fundado o Teatro Brasileiro de Comédia, também conhecido como o Teatro da Burguesia Paulistana. Sua origem se deu pela crença de que o teatro realmente brasileiro nunca foi bom o suficiente. Inclusive, era visto como o veneno de bilheteria, e seria mais fácil trazer o estrangeiro para cá, para torná-lo mais sofisticado. Assim, o teatro em São Paulo ficou dominado por diretores italianos, como Adolfo Celi e Ruggiero Jacob. E notava-se, inclusive, que os próprios atores brasileiros tornavam seu sotaque um pouco italianado. Bem nessa época, em meados dos anos 1950, Boal cria o Seminário de Dramaturgia do Teatro de Arena, ou o Teatro Proletário, no qual nasceu uma das mais brilhantes gerações de autores brasileiros. Nele, começaram por montar primeiras peças de primeiros autores, porém, experimentando o método Stanislavski. Assim, traziam um clássico para o presente e para o nacional, pois seu objetivo era criar um estilo de fato brasileiro. Com essa iniciativa, lançaram ao longo do tempo 12 autores, toda vez com um elenco diferente. Alguns anos depois, em 1964, Nara Leão lançou seu disco chamado Show Opinião. A partir dele, Vianinha, Paulo Pontes e Armando Costa bolaram a ideia de um espetáculo e chamaram Augusto Boal, com toda sua experiência, para dirigir. A obra se tornou um dos primeiros grandes protestos, mesmo que disfarçado, contra a ditadura. Dele participaram principalmente Zé Quete, como compositor, a própria Nara, como uma moça de classe média, e João do Vale, como sertanejo, com a ideia de representar as três classes brasileiras. A repercussão foi gigantesca, de forma que, se os políticos resolvessem intervir, seria pior para eles. Porém, o ano de 1968 não tardou, e foram perdendo tudo, a começar pelo próprio teatro. O governo obrigava a fazerem obras e mais obras, de forma que o teatro nunca estava disponível. Além disso, deixaram de receber as subvenções, os auxílios, e pouco a pouco perderam as peças também, pois foram proibidas. Isso foi só o começo. Passaram a invadir os teatros e raptar os atores de arena. Nessa história, assassinaram Léo Lopes e Eleni Guariba, 2 assistentes de Boal. No fim desse ano, por conta do AI-5, o Arena vai para o exterior, e retornando em 71, Boal é exilado e torturado. Por 3 meses foi examinado até ser julgado inocente. Logo em seguida, vai à França, depois para a Argentina, terra natal de sua esposa, Cecília Boal, por onde permanece por alguns anos. Foram tirando tudo dos artistas, de forma que não havia mais meios de passarem qualquer mensagem que fosse. Augusto Boal conta que assim, ficaram cara a cara com os espectadores, pois não eram em nada diferentes. Os artistas são os que fazem da vocação uma profissão. Nesse caso, só lhes restava a vocação, e isso todos têm. Assim, artistas e telespectadores, agora, se enxergavam como iguais. A partir de então, algo novo começou a nascer. A árvore do teatro do oprimido foi uma forma que Boal encontrou de representá-lo. O solo, naturalmente, é a sua base, e este deve estar carregado de ética e solidariedade, para que o teatro do oprimido exista. A seiva, o que lhe alimenta, é o conhecimento, economia, filosofia, história, política, ainda mais perto da sua base, a palavra, o som e imagem.
são muito importantes para cada um. Para cada um ir criando um repertório com base nesses núcleos, em seus gostos, é fundamental. No caule, os jogos. Os jogos são as regras do teatro do oprimido, assim como as leis são para a sociedade. Elas estão ali para que funcione, por mais que se possa mudá-las. Já para o restante do tronco e galhos, se expandem as técnicas. Nesse mini documentário, explicaremos 2 delas. No Peru, Boal desenvolvera a dramaturgia simultânea. Como funcionava? Montavam e apresentavam uma peça apenas até o começo de sua crise. Então, pediam a opinião da plateia sobre como poderiam proceder. A partir de uma sugestão espectadora, experimentavam a proposta. Se alguém não gostasse, se pronunciavam, os artistas experimentavam sua nova sugestão e assim por diante. Até que um dia, a partir da ideia de uma mulher da plateia, prosseguiram a cena de discussão entre um casal. O problema foi que, aos olhos da espectadora, eles não estavam fazendo sua sugestão. Tentou explicar várias vezes, já enfurecida, até que Boal a chama ao palco. Ela vai e faz. Ali, os artistas notam 100% personagem, mas também 100% ela mesma, em um só tempo. O bonito disso tudo é o ponto em que a plateia não se aguenta vendo o que se passa em cena e interfere. A partir de então, a dramaturgia simultânea se transformou em uma técnica chamada teatro fórum, que consiste em apresentar um problema real que vem acontecendo em uma determinada sociedade e tentar encontrar formas de solucioná-lo. Se você estivesse no lugar do protagonista, o que faria? O teatro invisível. A técnica do teatro do invisível foi criada na década de 1970 pelo teatrólogo e criador do teatro do oprimido, Augusto Boal, durante seu período de exílio na Argentina. Na época, a repressão chegou a um ponto em que, inclusive, foi proibido fazer teatro, principalmente que tinha cunho político ou que fosse suspeito de ir contra a ordem vigente. A saída encontrada por Boal foi a de fazer teatro sem que se soubesse que era teatro, mas trazendo à tona para a discussão assuntos relegados à sombra, como as desigualdades sociais, que faziam com que alguns cidadãos argentinos passassem fome, ou até a própria ditadura. O teatro invisível é feito para tirar as pessoas da zona de conforto. Para isso, entraram em cena os aquecedores, que, misturados no meio do público, instigavam as pessoas a darem sua opinião. A proposta do TI não é aproveitar que seus atores estão invisíveis para tentar convencer as pessoas a serem a favor ou contra o tema da cena. Por isso, a encenação não engana, já que não induz a escolha desta ou daquela postura diante da situação. O objetivo central é conseguir afetar os espectadores, tirar as pessoas da indiferença, fazer com que elas consigam debater as suas opiniões, percebendo que o que está em discussão também diz respeito a elas. Por isso, o que realmente deve estar visível é o tema encenado. O teatro invisível é uma forma de encenação, na qual apenas os atores sabem tratar-se de uma encenação. Os espectadores presenciam e julgam a cena como real. No teatro, cada peça tem como um texto escrito que será modificado para se adaptar às intervenções dos espectadores. Os atores devem interpretar personagens como se estivessem em um teatro tradicional. O tema deve ser empolgante e polêmico, que prenda a atenção dos espectadores. Quando o espetáculo estiver pronto, será representado num lugar que não é teatro, e para os espectadores que não sabem que são espectadores. A partir das intervenções deles, a peça passa a ser improvisada e mudar os rumos do script previamente construído. Essa técnica serve como ampliação do debate, utilizando a arte como instrumento político e um espaço de comunicação. Para isso, partem do entendimento de que temas como violência sexual e discriminação por classe econômica ou grau de estudo são de interesse de todos e que dar visibilidade a eles pode levar a uma mudança na sociedade. E é da ação de dar visibilidade às questões que acabam sendo escondidas ou deixadas de lado que parte o interesse do presente trabalho. A originalidade desse método e desse sistema consiste principalmente em 3 grandes transgressões. A primeira, cai o muro entre palco e plateia.
Todos podem usar o poder da cena. O segundo, cai o muro entre o espetáculo teatral e a vida real. Terceiro, cai o muro entre artistas e não artistas. Somos todos gente, somos humanos, artistas de todas as artes, todos podemos pensar por meios sensíveis, arte e cultura. O espetáculo é o início de uma transformação social necessária, e não um momento de equilíbrio e repouso. O fim é o começo. Augusto Boal, 2011. Em Moçambique, um problema muito corriqueiro estava sendo a circulação da AIDS e a falta de informação sobre o assunto, de forma que muitas das pessoas não sabiam como proceder, o que fazer a respeito, e várias, inclusive, se negavam a fazer o teste. O Teatro do Oprimido atuou justamente neste ponto. Então, em determinadas comunidades nas quais o índice de contaminados com HIV estava crescendo, a técnica do Teatro Fórum foi um dos recursos utilizados para encontrar soluções. Alguma coisa que não anda bem com meu filho? Não, não é isso. Mano, agora, aqui uma situação muito séria. Cunhada foi ao hospital. Lá, nas consultas pré-natais, ela fez o teste e acusou positivo. Isso quer dizer que cunhada é seropositiva. E agora, mano, o que você deve fazer não é zangar com ela, nem zangar comigo. Mana, mamãe veio aqui, deu banho extra. Eu não sei por que saiu para o hospital. Mas, Pedro, eu preciso saber a minha saúde e a saúde do meu filho. Agora já sabe. Sua saúde é esta, mas eu estou saudável. Ouve-me lá. Sai da minha casa. Ouvir-me. Marta, vai tratar o que é seu. Mano, só vai lá saber a tua... Sai, eu quero falar com minha mulher. Não é nada disso que você está a pensar. Pedro, Tudo acabou. Eu contigo, tudo acabou. Pedro, eu te amo. Pedro, você não faz isso comigo. Você não me ama nada. Senão você não teria feito isso. Afinal de contas, de manhã, à tarde eu a trabalhar. Você a procurar essa desgraça. Agora leva a sua desgraça, vá com ela. Pedro, eu nunca te troquei. Sai da minha casa. Pedro, não faz isso. Sai da minha casa! Vá com a tua desgraça! Eu estou saudável, eu não estou doente. Acontece ou não acontece? Não ouvi bem. Acontece ou não acontece? Acontece! Aqui está o problema. Nós já colocamos o problema. Queremos ouvir as vossas opiniões de como podemos juntos resolver esse problema. Quem gostaria de vir tentar? Eu. E assim por diante, espectador por espectador, as ideias vão sendo expostas, até que se chegue a um consenso. Muito bem, aplaudiram a beça, foi um sucesso enorme. Estavam todas felizes e vieram me dizer que uma delas estava chorando. Aí ele foi ver, preocupado, foi lá e chegou, encontrou a moça e perguntou: você está chorando por quê? Nós somos ensinadas a sermos mudas, a gente não fala. E tinha um homem lá botando um microfonezinho na lapela e dizendo que mesmo com o microfone tinha que falar bem alto para que ouvissem a gente lá em cima, não sei o quê. Aí ele falou: por isso você chorou? Não, eu também fui criada para não ser vista e botaram uma luz em cima de mim. Não, chega mais perto da luz, chega mais perto. Tinha alguma pessoa preocupada com isso. É por isso que você chorou? Ela falou: não foi por isso não. É que eu olhei para a plateia e encontrei, de repente, os meus patrões lá, que me vendo aqui no teatro. Foi por isso que você chorou? Então, não, eu chorei foi quando eu cheguei aqui no camarim no final e olhei no espelho. Então, foi bom. E você se olhou no espelho, o que que houve? Falou assim: não, é que pela primeira vez eu vi uma mulher. Ué, o que você via antes? Antes eu vi uma empregada doméstica. Mas agora que eu estava iluminada, que eu falei o que eu pensava, disse as minhas emoções, agora eu olho no espelho e eu vejo uma mulher. Não, realmente eu sou uma mulher, né? Porque a gente não tem coragem nem de se olhar, né? Quando você não faz teatro, você é tímido, vem lá do Nordeste, lá da roça mesmo. Não é só ela que descobre isso. Quer dizer, é todo mundo que entra em cena e diz o que pensa, conta as suas emoções. Você descobre quem você é.
O teatro do oprimido deu a chance de um posicionamento feminino sobre os comportamentos machistas que ocorrem a todo momento, mas que muitas vezes já estão tão enraizados no cotidiano que se torna apenas um costume. Os vilarejos indianos foram um dos meios onde o TO atuou, onde o sistema patriarcal estava extremamente marcado. A partir disso, muitas meninas reconheceram a opressão por que passam e também seus direitos. মন্ডলবাবু এই বুঝি মেয়ে আমরা দেখতে পারি ওটা ভালো করে দেয় রূপা দেখি আমি এমন করে দেখলে আমি বিয়ে করবো না। আরে কি বলছিস কি? আস্তে আস্তে না আমি এমন করে দেখলে কখনোই বিয়ে করবো না। আমি চাকরি করবো তবে এখানে বিয়ে করবো না। আমাকে তো দেখে নিয়ে যেতে হবে, আমার বন্ধু বান্ধব আছে। আস্তে আস্তে দেখি কি বলছে ওরা। বন্ধুরা আছে, হ্যাঁ আমি তো দেখে নিয়ে যাবো, নাহলে আমাকে তো লোকে তো কি বলবে। দেখার একটা সীমা আছে, এমন করে দেখার কোনো ক্ষতিই নেই। শোনো তুমি ছোটবেলা থেকে সেই শুধু মুখে তর্ক করো আর উল্টো পাল্টা কথা বলো, আমাদের সমাজের নিয়ম। তখন কি করবে? বাবাকে যখন লোকে কথা শোনাবে তুমি কি করবে? তখন আমি তাদের একটাই কথা বলবো যে মেয়েদের এমন করে অত্যাচার করার কোনো অধিকার নেই তাদের। বাহ, এইটা ও জোর গলায় বলতে পেরেছে, এটাই তো অনেক বেশি। বলছি মেয়েদের অত্যাচার করা উচিত না। Na época em que tudo começou, 12.000 camponeses percorreram Calcutá inteira, a pé, de barco, trem. 12.000 pessoas se concentraram em uma praça para ouvir um discurso sobre a fundação da Federação Indiana de Teatro do Oprimido. Não à toa, hoje, em Badu, na Bengala Ocidental, o Centro para o Teatro do Oprimido Jana Sanskrit resiste, um dos pontos de referência mais importantes para a história do TO. Uma mulher não tem mais nome, eles ganham um número. E quando você vai chamar um ser humano, você chama de 24, 05, 88. E esse ser humano passa a ser um número. Ele é desumanizado em muitos sentidos, mas na sua identidade primeira, que é o seu nome, ele perde esse direito humano básico, fundamental. O teatro do oprimido funciona com a participação do público. Primeiro, os artistas fazem a cena. Depois, o público pode intervir e mostrar a sua ideia. O teatro dentro dos presídios não faz só com que os artistas tenham novas experiências, mas também os presidiários. Colocá-los para fazer atividade, ligá-los com a arte, cultura e educação, faz com que eles ocupem seu tempo de uma forma boa, se expressem e que consigam controlar seus sentimentos. E que assim, depois que cumprirem a sua pena, eles possam ter um novo objetivo e aprender a lidar melhor com as coisas, podendo assim se inserir na sociedade de novo. Até que de repente a gente ouviu uma voz bem alta, forte, gritando, para! Olhamos, era dentro da cela. Dentro da cela estava um preso com a mão levantada, dizendo, eu tenho uma solução. O carcereiro não hesitou, foi lá, abriu a porta da cela, ele saiu, entrou em cena, mostrou a sua ideia e saiu, e um outro preso falou, para, e veio também 3, 4, 5 presos, foram saindo da cela e foram mostrando o que eles achavam que seria uma boa solução para aquele problema. E quando terminou, ele falou assim, torna a entrar. Trancaram a porta de novo. Essa visão que a gente tem do teatro, de libertar a plateia, ali ela ficou metaforicamente representada por uma chave de verdade, numa cela de verdade e um preso que se libertou. Uma das regras do teatro do oprimido é quebrar a quarta parede entre os artistas e a plateia. E nessa questão especificamente dos presídios, conseguiu fazer com que, além de se quebrar a parede, fazer com que os presidiários se sentissem parte de uma coisa importante, fazer com que a ideia deles também fosse ouvida. Fiquei mais calmo, aprendi a controlar a minha raiva, aprendi a falar melhor, a respirar, os exercícios para poder começar a fazer teatro. Ajudam bastante, não somente no teatro, mas também na vida cotidiana, ajuda bastante. Aí aqui eu me redescobri fazendo teatro, é uma coisa que eu gosto, eu aprendi a gostar bastante. A arte pode fazer a diferença, é só colocarmos em prática e darmos espaço para todo mundo. Coisa
mais interessante que eu achei, que foi que ele mostrar uma nova ideia através da nossa ideia, entendeu? Ele pegou as bandeiras, ele falou assim, ó, desenha a bandeira do Brasil. Tá bom, vamos lá, desenhamos. Então, aí ele falou assim, o que isso significa pra vocês? Aí, pô, todo mundo falando de patriotismo, que não sei o quê, que o Brasil é um país muito lindo, muito rico, em natureza, fauna, flora. E ele falou assim, então desenha o Brasil do jeito que vocês acham. Aí todo mundo parou, botava bastante uma... Aí pensou e falou assim, pô, o Brasil não é tudo isso que a gente está pensando. Tem inflação, FMI, o Brasil está sofrendo problema de economia. E o que a gente fez? Pegou tinta preta, tinta marrom, vermelha. Falou assim, olha, aqui representa não sei o quê, isso aqui representa o sangue, que está havendo muitas mortes no Brasil, doença. E fomos botando tudo que o Brasil realmente, infelizmente, está acontecendo, entendeu? Trazer o teatro para as escolas é como quebrar a quarta parede. Os alunos conseguem ser ouvidos, assim como os professores, e ainda assim ligá-los a assuntos importantes da sociedade. Desse modo, quando se representa a realidade para as pessoas de uma forma mais ampliada, elas conseguem ver de fora a situação e se incluir nela para depois se posicionar sobre determinado assunto em questão. Se jovens de 13, 14 anos estão achando que podem transformar o mundo, poxa, o mundo tem uma chance de ser melhor, né?